Me chamo Josiele Cruz Guidetti, sou acadêmica em Educação Física Bacharelado da Uniaselv Alegrete, faço parte da turma BF0051 e hoje vou contar para vocês um pouquinho da vivência do meu estágio supervisionado 3, na qual eu fui orientada pelo professor João Ibipiano, tá? A minha área de concentração foi na cinesiologia e biomecânica. O tema escolhido do meu estágio foi treinamento funcional, core training e seus benefícios. Sabe-se que o treinamento funcional é um processo de aprender, desafiar, evoluir, puxar, empurrar, estabilizar, levantar, agachar, arremessar, correr ou pular, para tornar o corpo uma ferramenta para produzir movimentos mais eficientes, melhorar o desempenho e prevenir lesões. O treinamento funcional define-se como movimentos ou exercícios que melhoram a capacidade das pessoas nas suas atividades diárias e alcançar algum objetivo específico. Neste treinamento, adapta-se várias formas de exercício, visando as necessidades e dificuldades dos alunos. E um deles é o treinamento do core, que é um dos pilares do funcional, que trabalha na estabilização do mesmo. Os objetivos desse meu estágio foi de realizar um estudo bibliográfico dentro da temática, aprofundando os conhecimentos neste tipo de atividade, demonstrar os benefícios do treinamento funcional core training para uma musculatura, mostrar o treinamento funcional do core, permitindo que os movimentos que proporcionam um ótimo desempenho para as tarefas diárias, desenvolver uma regência onde ocorreu a orientação na prática do treino. Esses foram os meus objetivos, além de ampliar os meus conhecimentos na área profissional. O meu trabalho do estágio foi em cima de alguns referenciais teóricos, tá? E aqui eu trouxe algum pouquinho para vocês olharem, tá? Que foi baseado mais ou menos nessa teoria, tá? No qual o treinamento funcional envolve o trabalho do corpo humano em sua totalidade, uma vez que exige de todas as capacidades físicas uma relação direta na manutenção e controle da força, do equilíbrio, da coordenação, da flexibilidade, da agilidade, da resistência e tudo que engloba atividades da vida diária. Essa foi uma citação citada pelo Zanella 2015. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou falar um pouquinho também de uma citação que me chamou bastante atenção, que foi a parte do core, tá? Foi citada pelo Hantzel em 2003 e depois, seguidamente, pelo Rodrigues em 2012, tá? No qual o core tem sido chamado de cubo da roda, zona de força e zona de energia. É o local onde o centro de gravidade do corpo está localizado e, mais importante, é onde todos os movimentos são iniciados. Além disso, o core é responsável pela geração de força, de manutenção do equilíbrio e estabilidade e melhora da coordenação durante o movimento. Todo o meu estudo, a minha prática foi baseada em teorias e dali eu pude dar uma sequência, né, no meu estágio. Neste meu estágio curricular supervisionado 3, eu iniciei a observação lá na Arena Alegrete Esporte e Lazer,
onde teve um público-alvo de aulas de treinamento funcional, ambos os sexos, na faixa etária de 30 a 60 anos de idade. O local lá onde eu fiz o estágio é a Arena, tá? Onde oferece um amplo espaço dividido para a realização de pilates, treinamento funcional adulto e kids, natação, escolinha de futsal, entre outros treinos, como voleibol, futebol, entre várias coisas que lá se permite naquele espaço. A professora orientadora do meu estágio foi a professora Isabela Soares de Freitas, formada em licenciatura e bacharel em Educação Física pela Urcamp Alegrete, na qual essa profissional já atua há mais ou menos uns 6 anos na área, tanto como professora da academia, como personal trainer. Através daí, foi realizado um plano de intervenção, onde realizei a regência e realizei questionamentos necessários à professora. E também auxiliei os alunos na correta execução dos exercícios e na regência das aulas do treinamento funcional, com planejamento de aulas totalmente auxiliado, tanto pela parte teórica da metodologia, dos referenciais, quanto pela professora Isa. O que eu pude observar lá no local onde eu fiz o meu estágio? Que a Arena Esporte e Lazer tem um grande potencial que oferece várias modalidades de exercício para todos os públicos, tanto para criança quanto para adolescente, para adulto, para pessoas da terceira idade, tá? Ela é composta por 6 professores de educação física, tem 3 funcionários na área geral, tem 2 recepcionistas que fazem todo o serviço de atendimento administrativo e ao público, tá? Como eu já citei para vocês, as modalidades do espaço é bem amplo, né? Tem uma procura absurda na cidade, porque ele proporciona um local muito bom, de grande viabilidade para todos, e que as pessoas procuram isso no local onde elas vão, onde elas frequentam para fazer os exercícios, né? Se quer e se procura hoje um local que tenha amplas habilidades e com grandes profissionais. Aqui eu trouxe mais ou menos o que eu montei de aulas. Como eu já tinha explicado, o início foram as observações, que foram 4 aulas de observação, no total de 12 horas, né? E dali eu comecei a planejar as minhas aulas, né, para minha turma, no qual eu estagiei, juntamente com a professora Isa. Eu vou mudar aqui um pouquinho, só para mim poder demonstrar aqui a minha primeira aula, mais ou menos o que eu montei, que tinha como objetivo o aumento de resistência e força, tá? A parte inicial, sempre com aquecimento, né? Nessa primeira aula foram realizados 100 polichinelos, né? Em 2 vezes de 50 polichinelos. E depois mais 30 segundos pulando corda por 3 vezes de repetições. Através desse aquecimento, após o aquecimento, a gente fazia geralmente o alongamento, no qual é muito importante, né? Para os músculos,
para poder desenvolver, né, uma gama de exercícios melhor e até para não sentir dores, né, musculares. Esse primeiro treino aqui foi focado em repetições, como vocês podem ver ali. Que é um treino de... Ali o EMOM foi feito em 10 repetições, um treino de 1 minuto direto, de forma intensa, tá? Depois que terminou esse 1 minuto aqui, que encerrou, se dava uma pausa de aproximadamente uns 40, 50 segundos e começava os novos exercícios, tá? A gente trabalhou neste dia com o Goblet Squat, de 10 repetições. É um método de exercício que trabalha a parte inferior de pernas e core com o auxílio de um peso, né, num respectivo peso. O push-up também, que foi trabalhado com 10 repetições. Exercício de extensões de braços ou flexão, desenvolvendo força e concentração. Logo após o push press, em 10 repetições também, que é um exercício que trabalha desde o core até as extremidades, exercitando os músculos do corpo inteiro com o auxílio de barra e seus respectivos pesos ou até mesmo halteres. Aí o peso tudo dependia da capacidade, né, de cada aluno. Geralmente a gente sempre ia adequando conforme a capacidade do aluno, nunca se força muito e vai trabalhando com ele ao longo do tempo. Depois tinha o Lunge, com mais 10 repetições também, um exercício para perna e glúteo, conhecido como afundo ou passada, que é bem famoso, com o auxílio dos respectivos pesos também, e usávamos halteres até. Vocês podem ver que esse treino de repetições, ele é bem focado na parte do treinamento funcional, dá resultado sim. Conforme tu vai desenvolvendo os treinos, tu vai vendo o resultado na queima de gordura, na parte de resistência, na parte do cardio, na linha do emagrecimento. Até eu coloquei uma observação ali na minha primeira aula, que se considerável o treino do dia pode ser realizado com 2 repetições do mesmo. Mas aí vai depender do que a turma vai desempenhar, né? Se a turma tiver ok, tiver tranquila, pode fazer essas 2 repetições. Depois, no final, a gente já partia pro alongamento, que era a realização do alongamento de todos os grupos musculares. Aqui já tem a aula 2, aqui, que eu fiz também baseada em aumento de resistência, condicionamento físico e força, tá? Esse aqui, ele foi bem mais extenso, porque vocês podem verem ali que ele se baseou em números grandes de repetições do mesmo exercício, tá? Foi um funcional intenso, né? No qual a gente trabalhou bastante com polichinelos, shoulder taps, o squat, o deadlift, o globe leg, o out snatch, tudo assim na base de 300, 250, 200, 150, 100, 50, né? Foi se trabalhado conforme as repetições foi se trabalhando, tá? Até ali explica cada exercício, eu deixei bem explicadinho para todo mundo poder entender, né? E, se considerável, o treino do dia pode ser realizado também com 2 repetições do mesmo, tá bom? Isso tudo, como eu já tinha explicado, depende de como que tá a turma, se ela tá conseguindo desenvolver, mete ficha e já eras.
O treinamento funcional é para isso aí, é para testar a capacidade de cada aluno. E depois, no final, seguia também com o alongamento da realização de todos os grupos musculares. Deixa eu ver aqui, a aula 3 também foi focada num treinamento funcional intenso, né? Onde trabalha o aumento de resistência, cardio e core, tá? Treinamento funcional de ABS, tá? A gente trabalhou bastante nesse dia o abdômen, né? Foi-se feito o aquecimento, né, inicial, com as 40 passadas, o alongamento, com a realização do alongamento dos grupos musculares, para depois começar o treinamento do dia. E esse treinamento em pirâmide, alguns exercícios em ordem crescente e outros em decrescente, onde a gente trabalhou o burpee, né, que é um exercício completo, salto utilizado em treinamento de força e aeróbico, tá? O squat jump, que também foi numa linha crescente, né, de repetições, que é um salto com agachamento, trabalhando o abdômen, pernas e glúteo, tá? Os sit-ups também, só que em forma decrescente, a flexão, né, do abdominal, o V-up, que é um exercício também que reforça muito o core e é muito trabalhado no treinamento funcional, fortalecendo o músculo das costas e trabalhando a coordenação e o equilíbrio. Após isso daí, se fazia também o alongamento final, né, para poder alongar os músculos, descansar, e se trabalha todo os grupos musculares. Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. A aula 4, tá? Que também teve um treinamento funcional intenso, onde trabalhou o condicionamento físico e a força, tá? No início ali, no aquecimento, foram 7 corridas no entorno da aula, né? Mais 30 segundos de pulando corda com 2 repetições, tá? Depois o alongamento, e ali começava o treino. Cada exercício eu descrevi aqui para vocês com repetições, um de 14 repetições, o EMOM, o front squat em 7 repetições, o abdominal reto 20 repetições, o squat 12 repetições, o step long 8 repetições, tá? O overhead, eu não falo muito bem, né, em inglês, mas tô tentando me virar, né, com mais 16 repetições, que é o exercício com as trocas e braços elevados, com o kettlebell. Kettlebell é o pezinho aquele que a gente usa tanto para agachamento quanto para braço, né? Ele é bem utilizado, fazendo o afundo e trabalhando o posterior e inferior, tá? Esse exercício ele é bem completo também, e foram 16 repetições. E o push-up com 20 repetições, trabalhando também os braços e desenvolvendo força e concentração. Depois, na aula 5 também, a gente trabalhou numa montagem de exercícios também, com repetições, aí são repetições maiores, né, de 50, 40, 30 repetições, 40, 30, 20 repetições, bem pirâmide, tá? Vocês podem ver que quase todos os treinos de funcional que se desenvolve, ele é muito focado nas repetições, né? Ele te dá aquele direcionamento de tu trabalhar aquele exercício, desenvolver aquele exercício e aprimorar aquele exercício, né? E testar o teu condicionamento e a tua capacidade.
Aqui depois também teve um treino, a aula 6, ela foi também baseada mais na força e na resistência, trabalhando exercícios em repetições também, como flexões de perna, abdução de quadril, sumô, panturrilha, stiff, remada curva, bíceps, toda nessa metodologia aí, né? E podendo também fazer as repetições da mesma, tá? Logo após o alongamento, né? Para encerrar a aula dos grupos musculares. Vou passar aqui para vocês verem. Esse treino aqui, ele me chamou bastante atenção, tá? Eu acho que ele é um treino bem completo na parte do funcional, tá? Que é um treinamento que ele trabalha total força e resistência, tá? Aí se inicia com o aquecimento, né? No qual foram realizados 50 polichinelos e 10 corridas no entorno da aula, ali do local. O alongamento, né? De todos os grupos musculares. E o treinamento desse dia foi o Tabata. O Tabata, ele trabalha ABS, força e cardio. Ele é um exercício de curto prazo, mas de alta intensidade. É um exercício bem completo, que define mais o corpo, né? Tem uma queima total de gordura, podendo ser adaptado para alunos de todos os tipos, de todos os, né, de todas as necessidades, tá? Esse treino, ele geralmente é de 4 minutos, né? Com 20 segundos de exercício, 10 segundos de intervalo, né? E pode ser feito 8 rodadas do mesmo. Aí aqui eu descrevi alguns exercícios que nós usamos, né? O primeiro focado em ABS, o segundo em força e o terceiro em cardio, tá? Ele é um exercício bem completo e eu acho que vale a pena mesmo trabalhar ele, porque ele envolve muito o cardio e o core, tá? A força e a resistência do aluno. É um exercício bem funcional mesmo, né? Deixa eu passar aqui o próximo. E a aula 8 também foi mais ou menos em cima também de força e resistência, né? E em repetições, essa aula foram feitas 3 repetições em pirâmide decrescente. Muito interessante também, tá? Eu até descrevi ali alguns exercícios também que foram usados. Deixa eu ver aqui. Depois, a nona aula, né? Também foi de um treino intenso, onde aumento de resistência, condicionamento físico e força. Total aula em pirâmide, né? Primeiro em ordem crescente e aí depois ela decresce com 2 repetições, tá? Eu até descrevi ali que foram usados os polichinelos, os exercícios de escalada, o exercício de subida e descida do step, abdominal sit-up, elevação lateral do ombro, bíceps. Foi um treino bem focado desculpe, bem focado na área de resistência e condicionamento físico e força. Deixa eu passar aqui o próximo. Bom, as aulas, pelo que eu vi aqui, eu já terminei aqui a apresentação delas, né? Eu falei um pouquinho de cada, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que realmente os treinos que mais me chamaram a atenção, né, foram os de Tabata e o treinamento que trabalha o core, né? Que trabalha muito com o abdômen,
com flexão, com o burpee, que é muito utilizado nos exercícios do funcional, que tem todos os estágios, tem o iniciado, o inicial, o intermediário e o avançado. Por isso, a importância de começar sempre o exercício, desenvolver o início dele corretamente, para depois tu poder passar para as próximas fases, para evitar lesões, principalmente as lesões do core, né? E qualquer outro tipo de lesão, né? Sempre focado, todos esses exercícios que foram montados em aula para a turma, nós sempre tínhamos cuidado para que eles tivessem um desenvolvimento inicial. No momento que se via que a turma já podia ir para o intermediário, ok, vai para o intermediário. Depois, lá com o tempo, se passa para o avançado, mas sempre dentro da realidade de cada aluno, tá? E assim foi desenvolvido vários exercícios dentro do Tabata quanto do Core, tá? Todos eles com grande satisfação. Os alunos sempre saíam bem satisfeitos de lá da aula, né? Deixa eu botar mais aqui um pouquinho para baixo aqui a câmera, que eu vou seguir passando aqui. Bom, como eu disse para vocês, a minha vivência que eu estava falando foi muito produtiva na relação dos exercícios, né? Que eu aprendi bastante, ampliei bastante, pude ter bastante conhecimento de cada exercício, cada movimento, como se fazer, como se procurar ter uma melhora e correção, né? Do exercício, de cada exercício, visando, né, trabalhar o cardio, visando trabalhar uma melhor resistência, a força, uma melhor capacidade diária de movimentos, uma melhor estabilidade, um melhor equilíbrio. Dentro disso, sim, eu pude aprender muito e também contribuir, né, com toda a parte que eu já vinha estudando, de parte teórica, né? Daí eu tive a oportunidade de colocar em prática, né? Mais ou menos isso, né? E aí eu tive também o conhecimento de conviver com a rotina de um professor, né, diariamente, ver como que ele faz, como que ele monta, como que é atender aquela turma. Cada aluno tem um jeito, cada aluno tem uma forma, né? É mais ou menos isso. Tu tem que tentar entrar no diário da aula, viver aquilo dali, para te poder saber o que tu vai ter que mudar no teu dia a dia como profissional. O que tu pode agregar no teu profissional. Como eu disse para vocês, né, todo o meu trabalho foi feito em cima de um referencial teórico, aí até aqui eu disponibilizei alguma coisa para vocês olharem, né, e dizer que foi muito gratificante, eu pude conviver com pessoas diferentes, com objetivos diferentes, né, porque cada aluno procura um objetivo diferente no que ele procura, né? E eu acho que o profissional de educação física, ele tem que estar ali à disposição para tentar ajudar cada objetivo de cada aluno, tá bem? É mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Espero que tenha contribuído para todos, né? Que tenha uma contribuição tanto teórica quanto referencial, quanto metodologia, tá? E o segredo do sucesso, como eu digo aqui nessa frase, é estar em paz com nós mesmos. A partir daí eu acho que tudo vai dar certo e tudo tem a se abrir, os caminhos tendem a se abrir para o lado profissional que você escolher, tá bom? Obrigada pela atenção e espero ter contribuído de uma forma
gratificante a todos.